Maravilha. Bom, a paz do Senhor para vocês, amém? Graças a Deus. A gente vai se acertando com o microfone, Deus vai fazendo a obra. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, poder falar daquilo que Deus tem gerado ao nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Deus é poderoso, maravilhoso, justo, santo, verdadeiro, puro, sustentador de todas as coisas, digno de toda honra e glória. É o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que enche toda a terra, que cuida de cada um de nós, que revela os seus segredos para nós como amigos, como homens e mulheres de Deus. Um Senhor que nas horas de angústia, de aflição, está sempre perto, sempre pronto a nos socorrer, a renovar as nossas forças. Esse é o Deus que você serve, amém? Amém? Graças a Deus. Para a gente não perder tempo, vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 11. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Versículo 3. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram aos amigos do outro lado, ou do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tanto ou de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olhando a história aqui, olhando tudo que o texto vai retratar para nós, nós vamos ver que Jesus estava lá no lago de Genezaré. Uma multidão espremia. O que aconteceu nessa ocasião é que a popularidade de Jesus tinha aumentado muito. E segundo alguns estudiosos, essa popularidade ou a multidão que o seguia poderia gerar algum problema para ele. Jesus poderia talvez até mesmo ser pisoteado, porque as pessoas estavam avançando em direção a Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo ouvir o que ele estava pregando, o que ele estava ensinando, o que ele estava ministrando. Havia um desejo grande pela proximidade em relação à pessoa de Jesus. Eu quero tratar aqui ou falar para vocês alguns detalhes em relação a esse momento. Jesus olha à beira do lago ou à praia do lago e ele observa que haviam 2 barcos. A praia, a margem do lago, os pescadores estavam lavando suas redes. É interessante notar que Lucas é quem dá melhor detalhe disso.
Mateus e Marcos, nem tanto, eles se atêm tão simplesmente a revelar e a falar sobre a chamada dos discípulos, ou o início que Jesus começara a fazer naquele momento. Embora Marcos ele vai revelar que Jesus estava ensinando, e o que Marcos diz que Jesus estava ensinando é que o reino de Deus era chegado e que eles precisavam crer no Evangelho. É interessante olhar todo o contexto do que está acontecendo, porque eles começaram um dia, e você vai ver na leitura, que os discípulos pescaram basicamente a noite toda. Então provavelmente isso era pela manhã, parte da manhã, em algum momento. A Bíblia não é precisa nisso. E diante de tudo que estava acontecendo, diante de toda a situação, havia uma normalidade no que diz respeito à vida. Mateus e Marcos eles vão revelar um pouco antes em relação ao que Lucas estava vendo, porque Mateus e Marcos vai dizer que Jesus estava caminhando na areia e os discípulos ou os pescadores estavam lançando a rede ao mar, enquanto Lucas vai revelar que Jesus estava de pé, parado, e os barcos já estavam atracados, os pescadores lavando a sua rede. O que isso vai revelar para nós é que Lucas ele vai retratar a mesma história um pouco depois, quando Jesus já havia chegado aonde ele queria, parado aonde ele queria, enquanto Marcos, ou Mateus e Marcos, vão retratar a caminhada de Jesus até chegar àquele lugar. O que acontece nessa ocasião, e eu preciso avançar, a gente acostuma ficar sem paletó e fica travado, sabe? Bater palma e cantar ao mesmo tempo não consigo. Às vezes a pessoa fica olhando para mim, tá todo mundo no louvor batendo palma, aquele negócio legal. Ou eu bato palma ou eu canto. Eu desafio no batendo palma. Acredita nisso? Mas a gente vai lá. Então o que acontece nessa ocasião é que Jesus entra em um dos barcos, e eu queria que você compreendesse a particularidade, porque os discípulos já estavam cansados, e eu estou chamando de discípulos, o que na verdade mais à frente eles vão ser, mas até agora não, são só pescadores, mas estavam cansados, trabalharam a noite toda, não apanharam peixe algum, e Jesus olha para as duas embarcações, e na verdade são pequenas embarcações, e ele diz: eu vou entrar num deles, e entra. E ele olha para Simão e diz: me afasta da praia. E Simão ele tem que empurrar o barco ou puxar. E o que vai acontecer é que Simão ele entra um pouco dentro d'água. Alguns metros ele tem que entrar ou puxando ou empurrando o barco para poder afastar Jesus. E eu acho extraordinário a particularidade, a simplicidade daquele momento, daquela ocasião, porque naquela altura do campeonato, ninguém ali estava imaginando o que iria acontecer a partir do momento em que Jesus continuasse a ministrar a palavra e determinasse sobre a vida de Simão o que ele deveria fazer. Então Jesus se afasta e começa a ensinar, a pregar, a anunciar o reino. Nenhum dos três evangelhos vai especificar claramente o que Jesus estava dizendo, ou detalhadamente, melhor dizendo, o que Jesus estava dizendo. Ele se atém ao chamado dos 12. E o que acontece é que quando Jesus termina de falar, quando Jesus termina de ensinar, ele vira para Pedro e diz: olha, afasta-te, vai para o alto mar, vai para onde as águas são mais fundas e lança a rede. É interessante que com uma embarcação pequena, a maneira normal ou mais adequada de se pescar, eles prendiam ponta da rede à margem e a ponta ia no barco. E eles faziam como uma meia lua ou um círculo não completo, remando em volta com a rede no fundo para tentar apanhar os peixes que obviamente estariam mais perto da margem ou à distância que a rede comportava. E Jesus diz agora para Pedro para avançar um pouco mais, para ir aonde as águas são mais profundas. E Pedro vai automaticamente retrucar Jesus ou questionar Jesus, e ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos absolutamente nada,
E na verdade ele não chama de Senhor, ele chama, pelo menos na minha tradução, em algumas das quais eu li, ele vai chamar Jesus de mestre. E ele diz o seguinte: olha, porque tu disseste, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está teu grau de obediência ao Senhor? Como está o teu grau de sensibilidade à voz de Deus em relação à sua vida? O que Deus, ou que direção o Senhor está apontando para você? Tem você observado a dificuldade, olhado para a dificuldade, olhado para as circunstâncias, ou está plenamente disposto a obedecer o que o Senhor está determinando? Qual o nível de disponibilidade sua em relação àquilo que Jesus determina ou tem determinado para a sua vida? Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, como está o teu coração pronto a obedecer, a cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida, sim ou não? Amém ou não amém? Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar a partir de agora falando sobre obediência. Sobre, independente da circunstância, seguirmos aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. E não tem jeito, pastor, me ajuda. Eu vou ter que afrouxar esse negócio aqui, porque senão eu não prego hoje. Desculpa. Tira, obrigado. Oi? Só a gravata? Tá bom. Agora, vou deixar aqui. Agora vai. Dá até para respirar. Bendito é o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Então vamos falar de obediência. A realidade do que estava acontecendo, olha só como é que fica mais solto. A realidade do que estava acontecendo naquela circunstância e o que acontece na nossa vida de um modo geral é que quando nós amanhecemos o dia, independente do quanto nós estamos cansados, nós não temos a clareza, porque a nossa visão ela é completamente limitada. E Deus, Ele enxerga adiante. Deus não tem limite na sua visão. Deus não tem dificuldade na sua visão. E quando Ele aponta um caminho, quando Ele aponta uma direção, quando Ele dá para você e para mim uma determinação, Ele sabe perfeitamente a nossa capacidade, aonde nós podemos chegar, as dificuldades que nós vamos enfrentar à beira do caminho, ou o caminho que Ele trilhou para nós. Mas uma coisa é certa, Ele sabe que nós vamos chegar aonde Ele determinou, porque Ele governa todas as coisas, e isso é extraordinário. E eu fico olhando para essa situação, mestre, porque tu dissestes. E o que vai gerar em Pedro a segurança para ele chamar a Jesus de mestre é a palavra que ele estava ouvindo. E é interessante que não basta a ordem, a questão não é simplesmente a ordem que Jesus deu, mas o que ele falou antes, que nós não sabemos. E eu acho legal o texto não ter clareado isso para nós, porque eu, pelo menos o que eu li, o que eu busquei, não está escrito, não está ali. Apenas um detalhe: é chegar do reino de Deus, creio no Evangelho. Marcos vai falar isso. Mas Jesus com certeza estava anunciando o reino de Deus, estava anunciando o que ele viera a fazer, a proposta para a vida daquele que crer no Senhor. Com certeza haviam promessas sendo estabelecidas naquela palavra de Jesus, mas também responsabilidade. E o fato é que para eu obedecer a alguém eu preciso saber quem é essa pessoa. E o que parece para nós é que em um determinado pouco tempo, Jesus conseguiu transmitir quem Ele era. Você conhece Jesus, amém? Se você conhece Jesus, obedeça. Se de fato entendemos quem é Jesus e aonde Ele quer nos levar, a direção que Ele está apontando para cada um de nós, precisamos obedecer a Cristo Jesus e entender a realidade do que Ele propõe para nós. Porque o que Pedro tem e o que acontece ali depois que Jesus manda que ele fosse às águas mais profundas, e esse contexto é espiritual. Jesus não tinha conhecimento humano, natural em relação às experiências de um pescador. E há uma contraposição em relação a como Pedro questiona Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite toda,
Pedro estava dizendo, eu posso interpretar dessa maneira: mestre, nós temos experiência, as suas palavras são extraordinárias, mas nós temos experiências no que diz respeito à pescaria, e nós trabalhamos a noite toda, sem contudo apanhar peixe algum. Não faz sentido o que o Senhor está dizendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no âmbito que nós não alcançamos, no espiritual, é onde Jesus trabalha, é onde Ele está movendo. E o conhecimento de Cristo não estava limitado à sabedoria ou à condição humana. Jesus estava determinando algo no campo sobrenatural. Jesus estava revelando algo no campo sobrenatural. E quando Ele diz aos discípulos para irem, ou aos pescadores para irem a lugares mais fundos, Jesus estava dizendo: eu quero estabelecer um relacionamento com você, mas para que isso aconteça, você tem que sair da sua zona de conforto. Você precisa abrir mão da segurança da margem do lago. Você precisa acreditar e confiar plena e claramente naquilo que eu estou determinando para que você faça. E eu queria que você compreendesse isso, porque eu quero contextualizar esse texto para nós. Eu sei que em muitos momentos Jesus está requerendo, ou Deus está requerendo de mim, de você, algumas questões, algumas situações que não são tão fáceis assim. Posicionamentos diante da igreja, quantas coisas nos tem sido cobrado. Nós estamos aí completando 16 anos, e quantas experiências, quantos momentos que na verdade parecia que o caminho apontado não ia nos levar a lugar nenhum. Mas Jesus não olha o campo natural, Ele olha o sobrenatural. E eu e você precisamos compreender exatamente esse princípio, essa verdade, no campo sobrenatural, e entendermos que as nossas atitudes, elas vão ter um reflexo lá no sobrenatural. Quando confiamos em Deus, quando acreditamos em Deus, saia da sua zona de conforto. Abra mão das experiências, abra mão da naturalidade da vida, abra mão da lógica. Viva a realidade da fé. Confie no Senhor. Acredite que Ele é fiel e verdadeiro. Acredite que aquilo que Deus determina sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. E eu não estou falando de vitória, de bênçãos, mas eu estou falando de batalhas e guerras, das quais o Senhor aponta para que nós possamos travar. Eu estou falando de situações que na maioria das vezes nós queremos fugir dela. Agora entenda uma coisa: se Deus está te mandando para o deserto, já tem uma coluna de nuvem te esperando lá. Se Deus está te mandando para o deserto, durante a noite já tem uma coluna de fogo para te guardar, para aquecer a sua noite. Se Deus está te mandando para o deserto, já existem oásis lá, já tem lugares lá preparados para você vencer, para o seu sustento. E você só precisa confiar no Senhor. Saia da sua zona de conforto, obedeça ao Senhor. Saia da sua zona de conforto, seja fiel ao Senhor. Exercite a sua fé. Certeza e prova das coisas que nós não vemos, que não chegaram até nós. Promessas de Deus para a sua vida. Eu queria que você compreendesse que a realidade em relação à visão de Deus para a sua vida é completamente diferente, porque eu enxergo através das limitações, ou até aonde há uma limitação, e Deus está enxergando o lugar aonde Ele quer te colocar como homem e mulher de Deus. Independente da sua capacidade, independente da sua experiência, independente da sua vivência, Deus tem um projeto para cada um de nós. E Ele é fiel para desenvolver esse projeto. Então aceite os desafios. Aceite os desafios. Desafios de chegar a determinados lugares dos quais você não conhece, de pisar em determinados lugares que você não sabe. Porque em determinados momentos da nossa vida, e eu quero continuar, porque eu não vou pregar hoje, eu vou conversar com você, eu queria que você entendesse isso. Exemplo, vê se acontece com alguém, determinados momentos e situações da nossa vida, que a gente não tem segurança para pisar, parece que o chão, ou o lugar onde nós estamos pisando, é uma areia movediça e a gente vai afundar.
Alguém já passou isso aqui? Opa! Só que entenda uma coisa: se os teus pés não têm a capacidade de te sustentar, o Senhor vai te pegar pela mão e Ele vai te conduzir. Ele vai cuidar de você. Ele vai conduzir você. Aceite os desafios. Desafios que, na verdade, quando nos deparamos com Ele e olhamos para dentro de nós, nós vemos a realidade de quem nós somos. Absolutamente nada diante de tantas guerras, de tantas pelejas. Só que o seu e o meu Deus não perde batalha. E eu só preciso ser fiel e seguir o que Ele está determinando para mim. E eu acho extraordinário, porque quando Pedro revela mestre, ele está dizendo: eu sou seu discípulo. A partir de agora, eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer. A partir de agora, eu vou assimilar os seus ensinamentos. A partir de agora, eu vou andar após as suas pisaduras. Aonde o Senhor pisar, eu vou pisar também. Aonde o Senhor for, eu vou atrás. Quando ele reconhece Jesus como mestre, ele estava dizendo: eu vou contigo até o fim. Eu estou do seu lado. Porque ele compreendeu, baseado no que Jesus estava pregando, que Jesus era fiel. E eu quero chegar lá daqui a pouco. Reconheça quem está apontando o caminho. Reconheça isso, entenda isso. Quem é que aponta o seu caminho? O que você faz? Você faz para agradar pastores, líderes, homens? O que te motiva é o reconhecimento de alguém que está acima de você? O que te motiva a realizar coisas? Eu venho me confrontando ao longo do tempo. A gente está ali no Terra Nova, pregando, ministrando, ensinando, trabalhando. As coisas estão fluindo. E às vezes eu paro, sento lá dentro do templo e eu começo a olhar para tudo que a gente está de alguma maneira construindo, conquistando, como muitos dirigentes. E eu olho e consigo desafiar a mim mesmo. E eu começo a questionar em relação àquilo que me motiva a fazer. Será que eu sou motivado a fazer quando eu tenho recursos? Será que nós somos motivados a realizar algo em direção ou no que Deus tem determinado? Porque alguém no âmbito natural e humano vai nos elogiar, vai dizer que tá bom, vai te dar 2 tapinhas nas costas. Será que você, de fato e verdade, só é motivado a realizar algo quando tudo está indo bem? E quando tudo não vai de acordo com o que você pensa, você começa a murmurar, a questionar, talvez até duvidar: Deus não está comigo. Não é isso. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não dá, eu vou usar uma expressão, ponto sem nó, sabia? Não foi à toa que ele entrou no barco de Pedro. Não foi à toa que ele entrou naquela embarcação. Não foi à toa que ele pediu para Pedro afastar da margem. Não foi à toa. Jesus não estabelece nenhuma atitude em relação à nossa vida sem um propósito pré-estabelecido. Jesus sabia que eles estavam cansados, haviam entregado ou terminado uma rotina de trabalho, estavam ali lavando as suas redes, e Jesus começa a observar: deixa eu provar esse camarada, deixa eu ver se ele tem determinação para obedecer. E talvez é isso que está acontecendo na sua vida em alguns momentos, em determinadas circunstâncias, que você parece remar contra a maré, caminhar sem chegar a lugar algum, muitas vezes clamando ao Senhor, buscando de Deus uma resposta, e parece que naquela hora, naquele momento, a resposta não vem. Mas deixa eu falar uma coisa para você: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor está te vendo, Ele está vendo. E Salmo 139 vai revelar que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele sabe os nossos pensamentos, e Ele sabe o que nos motiva. Ele sabe a realidade da nossa determinação e vontade para enfrentar os desafios e avançar a cada dia e instante. Porque se existe um propósito de Deus para a sua vida, eu quero crer que sim, você vai ser experimentado. E quando somos experimentados,
Deixa eu melhorar isso aqui. A realidade de sermos experimentados é o melhor momento da nossa vida, porque quem está lidando na sua vida é o Senhor, é Deus. E se talvez, eu quero liberar uma palavra para você, você está desencorajado, se talvez você veio a esse lugar hoje, mas não consegue ver uma saída, se talvez você está nesse lugar hoje e está imaginando que o que você tem feito ninguém está vendo, não está movendo absolutamente nada, porque você não está vendo nada acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você: as coisas começam a acontecer na nossa vida, não é do natural para o sobrenatural, mas é do sobrenatural para o natural. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Pedro não sabia a quantidade de peixe que ele ia apanhar, mas Jesus, sem conhecimento, já estava vendo os peixes pulando na rede, entrando na rede, um a um. Jesus já sabia. Pedro imaginava que o seu trabalho, o seu zelo em relação à rede que ele tinha lavado seria o suficiente para alcançar aquilo que ele estava esperando. Mas Jesus já sabia que a rede ia quase se romper, porque a pescaria seria algo extraordinário. Então não olhe para o presente. Você precisa viver o presente, mas você tem que olhar para o futuro através dos olhos da fé e confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? O Senhor é fiel. Reconheça quem está apontando o caminho. Quem tem apontado o seu caminho é alguém que tem a capacidade de mover céu e terra. Quem tem apontado o caminho para você precisa ser e é aquele que sustenta, ou que dá ordem aos ventos e recolhe dos quatro cantos da terra, e eles vão aonde o Senhor manda. Jó vai revelar essa verdade. Aquele que aponta o seu caminho é aquele que dá ordem aos raios, que chama eles e determina onde eles vão cair. Aquele que aponta o seu caminho é quem colocou limite aos mares, e as ondas vão e vêm e não ultrapassam o limite que ele estabeleceu. Aquele que aponta o caminho é aquele que soprou em você, em mim, em todos nós, o fôlego de vida. E esse fôlego permanece em nós, o quanto ele determina. Aquele que aponta o caminho, nós aprendemos na escola de obreiros, domingo pela manhã, é aquele Deus que determinou. E a partir do momento que ele determinou, as coisas começaram a acontecer, e assim são até o dia de hoje. É aquele que dá autoridade, capacidade à terra para produzir aquilo que lhe é plantado. É aquele que faz o sol brilhar para o justo e para o injusto. É o Deus Todo-Poderoso. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Não foque no problema, foque em Deus. Entenda que Ele vai mover a seu favor, se você for obediente ao que Ele está determinando. Eu tive a experiência de viver algumas questões aqui nessa igreja. Me lembro do primeiro templo que eu dirigi, Sumidouro. Sem nenhuma experiência, a não ser a de ouvir e ver as coisas acontecendo. Em um determinado momento, uma reunião acontece. Há um questionamento, eu não sei quantos obreiros vão estar aqui para lembrar disso, o pastor Jean deve lembrar, sobre o fato de nós assumirmos o templo lá, eu não lembro quantos anos. E quando fora, eu acho que foi uma votação, e foi questionado sobre a possibilidade de estar lá ou não, eu fui a única pessoa que votou negativamente, de todos que estavam na sala. Só lembra? Mais ou menos. E porque eu votei negativamente sobre o fato de assumir, eu já contei isso lá. Já contei lá. Lembrou? Aí o pastor vira para mim e diz assim: por que você votou negativo? E eu fiquei muito chateado, porque além de votar eu tinha que explicar o meu voto, sabe? E eu expliquei o meu voto. Aí depois ele foi explicar por que me questionou no voto. E disse ele:
você foi a pessoa que eles escolheram para estar lá diante da igreja. Aí ele me perguntou, e agora? Eu falei, e agora? Vamos lá, ué. Vamos fazer aquilo que Deus determina. Eu nunca tinha dirigido lugar nenhum, nunca tinha feito absolutamente nada. Me lembro da segunda experiência que eu tive, que foi realizar um casamento. E quando eu cheguei para perguntar sobre a possibilidade de ele ir fazer o casamento, o pastor Ednei vira para mim e diz assim, quem te chamou? A pessoa que vai casar, ela te chamou para fazer o casamento? Eu falei, ela chamou. Então, ela quer que você faça, porque ela considera você de alguma maneira. Então eu não vou fazer. Você vai lá e faz. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Os desafios vêm. Talvez o seu desafio é vencer algumas palavras de maldição que você vem ouvindo ou ouviu ao longo da sua vida. Talvez o seu desafio é vencer uma enfermidade. Talvez o seu desafio é vencer a você mesmo, porque além das pessoas não acreditarem em você, você também não acredita em você. E o pior problema para nós não é a opinião das pessoas a nosso respeito, mas é a nossa opinião a nosso respeito. Talvez os desafios que estão surgindo ao longo do caminho que Deus apontou para que você siga Ele, está sendo doloroso, porque você é obrigado a olhar para dentro de você e ver a sua incapacidade. Pedro chegou em um determinado momento em que ele apanhou muitos peixes. E quando nós somos obedientes, o milagre acontece. Mas para acontecer o milagre, é preciso haver organização. Se não tiver organização, não vai acontecer milagre. Eles lavaram rede, eles cuidavam do material deles, porque senão o material não seria capaz de trazer a bênção. Vamos olhar a organização? Depois que eles apanharam um peixe e viram o tamanho do milagre, eles entenderam que não dava para eles sozinhos. E o que eles fizeram? Chamaram os companheiros. Se você for obediente e seguir o caminho que Deus determinou para a sua vida, a bênção vai vir na sua vida e ela vai alcançar pessoas à sua volta. Você vai ser, deixa eu usar um termo aqui, praticamente obrigado a dividir o milagre, aquilo que Deus está gerando na sua vida, com as pessoas que estão do seu lado. Porque quando Deus manda algo, mediante a obediência, Ele manda numa medida recalcada, sacudida e transbordante para a nossa vida. Eu preciso parar, mas o ponto principal não é o fato da quantidade de peixe que eles apanharam, mas é o que Pedro viu depois disso. Se você continuar o texto e nós lemos, Pedro vai se colocar diante de Jesus. E Pedro, impulsivo, ele diz o seguinte: Senhor, retira-te de mim. Retira-te de mim. O que Pedro estava experimentando ali agora, baseado no milagre que ele viu, primeiro ele olha para dentro de si. Quando ele diz, Jesus, retira-te de mim, ele olha para dentro dele. E ele vê o quão pecador ele é, o quão frágil ele é, o quão debilitado ele é, o quão cheio de pecados ele é. E ele olha para Jesus e vê alguém digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, como nós acabamos de cantar, de adorar o nome do Senhor, de revelar aqui. E ele vê o poder de Deus, ele vê a autoridade de Deus, ele vê a sabedoria de Deus, e ele vai conflitar essa sabedoria, o entendimento de Deus com o seu entendimento, porque ele acabara de dizer: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Mas aí ele conflita isso. O mestre mandou. O mestre mandou. A fé vai gerar relacionamento, a fé vai gerar obediência, a fé vai gerar submissão. E quando ele olha para Jesus, ele diz: retira-te de mim, porque eu não sou digno de estar à sua presença. E o extraordinário dessa história é o que Jesus vai dizer para ele: não temas. Não temas. Jesus está dizendo para você: não temas. Deixa eu te pedir uma coisa, fique de pé. Não temas. Você que precisa de um mover de Deus para a sua vida, você que precisa ser
confrontado pelo Senhor, você que compreende a necessidade de obedecer mais o Senhor, você que compreende a necessidade de se render ao Senhor e seguir a direção que Ele está determinando para a sua vida, se talvez o que está acontecendo na sua vida te faz resistir diante do caminho que o Senhor está apontando, eu quero orar com você. Eu quero determinar uma coisa para você. O caminho que o Senhor trilha para nós, ele é apertado sim, sabia? Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não coloca obstáculos no caminho, sabia? Ele aplana. A gente às vezes usa certas expressões que são interessantes. A gente acha que o caminho é apertado, mas não é o Senhor quem coloca obstáculos no caminho. Porque o obstáculo vai fazer você, ou vai prejudicar a sua caminhada. Jesus aplana o caminho. Ele pode ser até apertado, mas Jesus está aplanando o caminho para você passar por ele. A gente usa umas expressões interessantes, e tem um corinho que vai falar, eu tenho falado muito disso no Terra Nova, que a gente pede, domingo pela manhã cantamos esse corinho e dizemos: Senhor, quebra a minha vida, eu posso pedir. Amém? Podemos pedir. Mas se você olhar o texto de Jeremias 18, não foi o olheiro que quebrou o vaso. O olheiro não quebra vaso, ele edifica, ele faz o vaso. Então entenda uma coisa, não é o Senhor que está gerando dificuldade para você avançar, o Senhor está aplanando o caminho. Não é o Senhor que está gerando rachaduras, e não é o Senhor que vai tratar você como um vaso de barro e Ele vai te quebrar, não. Ele vai te refazer de novo. Ele vai moldar você novamente. Por que o vaso se quebra? Porque muitas vezes não aguenta a pressão ou o toque da mão do olheiro para refazer o vaso, para dar molde ao vaso. Então ele próprio se quebra, porque ele não resiste. Mas eu quero falar uma coisa para você. A partir de hoje, você vai ser mais resistente nas mãos de Deus. A partir de hoje, você vai compreender melhor a direção que Deus está apontando para você. A partir de hoje, você vai obedecer ao Senhor com mais afinco, com mais vontade. Meu tempo está passando, mas eu quero orar com você. Você que quer ter mais força, você que quer obedecer ao Senhor melhor, eu quero. Vem aqui à frente, me deixa orar por você. Desculpa eu quebrar o protocolo, corre aqui. Meu tempo já foi, mas aproveita a oportunidade. Você que está quase sucumbindo e não tem força, não vê condições, não vê capacidade de avançar na direção que Deus está tomando, o Senhor vai renovar suas forças em nome de Jesus hoje. Ele é fiel. Deixa Deus fazer a obra. E deixa eu falar uma coisa para você. A gente às vezes, a gente vai aprendendo e repassando. A gente ora, e às vezes ficamos no campo da oração para que o Senhor venha acrescentar a nossa fé. Já viu isso? A gente dobra o joelho e começa a pedir: Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Só que a fé, ela não cresce mediante a oração. Se você olhar a Bíblia, ela vai dizer que a fé vem pelo... Me ajuda aí, a fé vem pelo... E ouvir o quê? Então adianta eu só orar e pedir? Presta atenção no que eu estou dizendo. Adianta eu só orar e pedir para Deus acrescentar a minha fé? Não. Eu preciso da palavra para que ela cresça. Eu preciso das experiências que estão na palavra para que a minha fé cresça. E você que veio aqui à frente, você só precisa acreditar na palavra. E a palavra diz que Deus é fiel, e Ele está entrando com providência na sua vida. A oração é simples, o momento é simples, mas o Deus que age na sua vida, Ele é poderoso e extraordinário. Tem poder e autoridade para fazer tudo aquilo que nós temos necessidade. Feche os seus olhos, você que ficou no seu lugar, estenda a sua mão aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, o Teu mover sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que têm chegado aqui à frente. Eu não sei, Senhor, como está a condição deles. Eu sei que o Senhor sabe, pois a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Eu sei que existem pessoas aqui
que podem até estar enfraquecidas, que podem até estar desanimadas, que estão atravessando momentos de grande dificuldade, mas elas vieram à frente, porque reconhecem a tua autoridade, porque reconhecem o teu poder. E agora, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, Senhor, se a dificuldade para avançar é a enfermidade, ela vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Se a dificuldade para avançar é o medo, ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. Se a dificuldade para avançar é não, Senhor, ter forças para prosseguir no caminho, o qual o Senhor tem determinado, a força virá agora, pois o Senhor é um Deus fiel. Toca, Deus, através do teu Espírito, a vida de cada um dos teus filhos. Vai movendo, Senhor, de dentro para fora e modificando, Senhor, a maneira de pensar, ampliando a visão, trazendo graça, alegria, renovo, força, revigorando, Senhor, a saúde espiritual, em nome de Jesus. Mas eu quero declarar que nenhum dos teus filhos que está nesse lugar vai voltar para sua casa da mesma maneira que chegou aqui, pois há uma ordem da tua parte, e a ordem é para nós aprofundarmos um pouco mais o nosso relacionamento contigo. E em nome de Jesus, eu convido o teu Espírito Santo para operar o milagre, a vida, a mente, ao coração e a família de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus.